Canal Gimper Brasil, vindo aqui trazer um make-off de um fundo que eu precisei fazer. Não gravei aqui o tutorial, né, completo, mas se vocês quiserem assistir o tutorial completo deste fundo, deixe nos comentários aí. Eu estou bem sumido aqui do canal, esse ano 2025 foi bem corrido para mim. Eu tenho outras atividades, então não pude dar a atenção necessária aqui no canal, mas sempre que possível, me sobrar um tempo, como agora eu estou de folga, eu vou trazer aqui algumas dicas, tutoriais para vocês aí. Então vamos lá, aqui é apenas um make-off, né? Eu não vou fazer o passo a passo aqui, então eu vou desligar aqui todas as visualizações das camadas e vou mostrar como eu cheguei aqui nesse resultado. Então tudo partiu aqui dessa camada, que na verdade aqui eu tenho dois ajustes aqui. Começou com esse efeito de plasma, que é encontrado aqui em filtros, renderizar, ruído, plasma. Qual o objetivo desse plasma aqui? É trazer uma gradação de iluminação para minha cena. Então por isso que eu tirei a cor desse plasma aqui. O meu interesse aqui foi somente no preto e branco. Por isso eu usei aqui um outro efeito aqui, que é de matriz croma, para me ter somente essas sombras e luzes aqui. Tá vendo? Aqui nós temos aqui uma variação de luzes, sombras, né? Trouxe uma complexidade aqui maior para o meu trabalho aqui. Então esse foi o primeiro passo que eu fiz. Esse filtro aqui de matriz croma está aqui em cores. Você vem aqui em cores, você tem aqui matriz, matiz e croma. O passo seguinte foi adicionar uma cor. Eu coloquei duas cores aqui para que eu pudesse alternar de acordo com o trabalho que eu estou fazendo, para me alternar entre duas cores aqui. No caso, eu usei essa cor aqui. Aqui acima, nós temos aqui mais uma camada que começa aqui os efeitos de bokeh, né? Que é aquele efeito de distorção e desfoque de iluminação, tá? Só mais um detalhe aqui, nessa camada aqui de cor, então tem aqui a camada de luz e tem aqui a camada de cor. Aqui também eu usei aqui o Effect, tá funcionando muito bem aqui no GIMP, né, 3.0, né, em diante aí, funciona muito bem, é o que seria aí comparável com as layers de ajuste de Photoshop, né, aqui no GIMP recebe o nome de Effect, excelente. Inclusive quando você salva o projeto, né, no formato XCF, essas camadas aqui, né, esses efeitos, eles ficam também salvos e também editáveis quando você abre novamente o seu projeto. Então aqui, ó, matiz croma, se eu quiser editar, é só eu vir aqui, abre aqui a janela de edição desse efeito, aqui eu posso fazer alterações necessárias, ok? Então aqui, na próxima camada, voltando aqui à próxima camada, eu tenho aqui os primeiros efeitos de iluminação, né? O efeito de desfoque de iluminação, né? Como se fossem pequenas lâmpadas aqui, né? Ao fundo, sendo desfocadas por uma lente aí, f1.8, 1.4, né? Para quem entende fotografia. Então aqui eu acrescentei mais uma camada aqui, tá? Interessante que as camadas aqui de iluminação, que está com as primeiras luzes, ela também tem um efeito aqui, tem um ajuste aqui, que é o desfoque gaussiano. Até o desfoque gaussiano aqui é editável no GIMP 3.0 e versões seguintes aí, tá? Você vê aqui nesse ícone, você consegue chamar a janela de edição e você faz as edições necessárias aqui. Então tá assim, muito bom, essa versão aqui tá muito útil. Então vamos aqui para a próxima camada, que é um outro efeito de luz, né? Detalhe, essas luzes aqui eu fiz usando a ferramenta de pincel, tá? Eu usei aqui, foi esse pincel aqui, tá?
Aqui na dinâmica de pintura, eu usei aqui uma dinâmica de randomização, que é Dynamics Random. Eu usei essa dinâmica aqui de randomização, porque aí os tamanhos, né, de cada pincelada eles são diferentes, e também aumentei o espaçamento aqui. Aumentando o espaçamento, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a cor é branca. Vou aumentar aqui o tamanho do pincel. Então, observe que ele está aqui mudando de tamanho. E ao passar aqui, ó, eu tenho, ó, esse efeito aqui, tá? Muito interessante. Então, vamos dar o Ctrl Z. Então, aqui, essa camada aqui, essa próxima camada aqui, foi um tablado que eu coloquei de madeira aqui, para uma variação do meu fundo, né? Mas, no caso aqui, eu não vou usar ele. Eu vou usar em outra situação, né, que eu precisava usar. Ele também está aqui com ajuste de effect, né, que é matiz saturação. Então, só que eu não estou usando nesse momento aqui, mas está aqui para quando eu quiser fazer a variação, está disponível para mim ali. Então tem aqui um outro efeito, né? O effect também é mais um desfoque gaussiano. Então observe que o desfoque gaussiano, eles são variáveis, né? Cada camada tem um desfoque gaussiano com intensidade diferente, para que eu tenha a profundidade de campo, né? Um efeito tridimensional aqui na minha imagem, ok? Então aqui eu tenho mais uma camada. Observe que aqui, né, o desfoque gaussiano aqui ele é menor, né? Então aqui eu tenho aqui uma gradação de profundidade. Mais uma camada aqui. Essa camada aqui está sem o efeito de... Está sem o effect aqui, sem o ajuste. Então temos aqui eu coloquei um ponto de iluminação, tá? Para deixar a imagem mais interessante. Então esse ponto de iluminação aqui eu usei usando a ferramenta de degradê, tá? Usei a ferramenta de degradê. A forma aqui eu usei a radial. Aqui no degradê eu escolhi tem um degradê de branco para alfa aqui. Foi um branco para alfa que tem aqui. Aqui, não foi esse aqui não. É um branco para alfa que eu tenho aqui. Esse aqui, eu usei esse aqui, frente para transparente. E puxei daqui para cá, fiz um efeito de iluminação. Aqui temos essa esfera aqui natalina, né? Que aqui está com efeito também de equilíbrio de cores, né? Para poder fazer a harmonização do vermelho com esse fundo dourado. Então, se eu tiver a visualização aqui, ela fica um pouco mais vermelha, então aqui está um pouco mais amarelada, né? Para ter uma harmonização tonal. Então aqui eu tenho mais um efeito de iluminação. Tenho mais essa camada aqui de luz. E aqui eu deixei uma outra camada aqui, que está no modo de cor LCH, caso eu queira tonalizar na cor azul. Todo esse trabalho foi feito aqui. Então, se eu clicar aqui para visualização da camada, eu vou ter aqui, né, uma outra imagem, né, um outro efeito, né, em tons de azul, tá bom? Então, vocês podem ver que o GIMP está numa versão muito interessante. Daqui, estou muito animado com essa versão do GIMP aqui. Dá para fazer trabalhos assim excepcionais, tá ok? Então, quis passar aqui rapidamente para deixar esse passo a passo para vocês. Passo a passo não, né? Esse make-off, né, do trabalho que foi feito. E se vocês quiserem o passo a passo, deixe nos comentários aí. Então até o nosso próximo tutorial.